Eu vou perguntar para o Caio a diferença entre o correto e o politicamente correto. Já larga no fundamental que existe a diferença, né? O que é o politicamente? Ele é um advérbio de modo. Ele modifica o substantivo. Né? Então, se você tem o correto como a verdade objetiva, aquilo que realmente importa, né? Quando você traz essa modificação, significa que você está fazendo uma mudança na verdade. E esse conceito é essencial. Porque o que é o politicamente correto? É você colocar a narrativa, o discurso, a sua intenção política acima da verdade. É simples assim. Então, na verdade, é como se fosse uma distorção da realidade para se adequar a determinada agenda. Então, vamos colocar num caso concreto, por exemplo, que eu vivenciei no meu programa, lá no Morning Show da Jovem Pan. Eu usei a palavra mulato e eu fui advertido lá pela banca que essa era uma expressão politicamente incorreta. Como assim? Pois é. Mulato, que é um título de uma grande obra literária aqui no Brasil, é uma expressão que enfim, ela é perfeita para a gente identificar as pessoas de tonalidade mestiça, né? E aí falaram, não, olha, porque mulato vem de mula e isso pode ofender. Juro por socorro! Deus. Não, mas olha só como a história é interessante. Mulato vem de mula, isso pode ofender algumas pessoas. Aí eu perguntei, mas então como eu devo me referir às pessoas que até ontem eu chamava de mulatas? Fala, não, usa a expressão negro. Aí eu fiquei pensando, né, mas não poxa, negro, se justamente o mulato é a mistura do negro com o europeu. O europeu, né? É muito imprecisa essa linguagem. E aí você vê a imprecisão total, né? Eu falo que a pessoa é negra quando na verdade ela é mestiça, né? Agora olha que interessante, mulato não vem de mula, mulato vem de mulos, que é híbrido. E a primeira vez que essa palavra surge é com os mouros e os ibéricos lá na Europa continental, na Idade Média. Então, você vê... E por que mula chama mula? Porque é justamente essa junção entre duas espécies, né? Então, seria, no caso, o cavalo e o jumento. E isso serve também, aí trazendo para a nossa condição humana, dessa miscigenação super bem-vinda interracial. Então, olha que louco. Recomenda comprar um dicionário etimológico. Exatamente. Porque a etimologia da palavra, qualquer dicionário diz. Mas o importante é a gente perceber nesse exemplo aqui bem prosaico, né? Como a cultura do politicamente correto interfere na realidade dos fatos. Isso é em relação a uma palavra. Tem outras também. Denegrir. É feio usar a palavra denegrir. Só que o negro ao qual se refere não vem da tonalidade de pele das pessoas, chefe Fábio. Vem da negritude da noite. Todos têm medo do escuro. Né? Isso, os brancos, os amarelos, os pardos, os negros. Então a gente começa a entrar numa loucura, né? Na ânsia de não ofender nenhuma sensibilidade, a gente está tolhendo aí a liberdade de expressão. E quando isso vai para o humor, é perigosíssimo. Em última análise, o mundo ele para de evoluir quando a gente não pode se expressar de forma livre. O presidente Trump usa sempre o Twitter dele para alfinetar a imprensa americana, você sabe disso, né? Sim. E todos aqueles que forem avessos às suas convicções. Você tem sofrido muito isso. Eu sei que você tem tomado muita pancada, mas você não revida. Sim. Como é que você avalia isso? Como você mesmo disse, né, Rony, eu sou avesso à grosseria, né, em primeiro lugar. Agora, a gente tem que fazer uma crítica baseada no contexto americano. Se tem uma diferença entre a mídia brasileira e a mídia americana, é que a mídia brasileira pelo menos finge que é imparcial. A mídia americana nem isso. Não. Então, assim, é uma perseguição declarada. Tem algumas pesquisas de conteúdo que mostram que durante as eleições, 90% da cobertura dedicada à candidatura Trump foi negativa. Para você ter uma ideia, 93% das doações vindas aí das universidades, né, desse mundo aí acadêmico, foram para o Partido Democrata. Então você percebe aí um claro viés do ponto de vista da superestrutura sociocultural para a candidatura oposta e, de fato, aí um certo assassinato de reputação como método da imprensa americana em relação à Casa Branca. Eu prezo muito pela verdade das coisas e pela transparência na comunicação. A rede social, ela cumpre, de certa forma, esse papel porque ela cria um link direto entre o agente político e a sua base.
né? Que no caso da eleição é o eleitor e que no caso do mandato presidencial é o povo americano, o povo brasileiro. Então, assim, eu vejo com bons olhos, porque eu não gosto da ideia de um intermediário entre a informação real e a população, um intermediário muitas vezes parcial. Eu vejo assim o meu papel na mídia mais como um questionador, um provocador e até como esclarecedor. E muito do meu trabalho é justamente em desconstruir certas narrativas que não estão aí, que não coadunam com a verdade. Então, nesse sentido, eu acho válido aí essa, vamos dizer assim, essa postura do Trump. Tá rolando um negócio especial ali. Mas não tá rolando uma crema catalana. Pois é. Então, nesse sentido, eu acho válido, sim, esse bypass, para usar uma expressão americana, que o Trump ele dá na mídia, mas assim, de forma nenhuma a gente pode fazer uma apologia da grosseria, da indelicadeza e de destratar as pessoas, especialmente quando você está numa posição privilegiada, como é o caso do cargo máximo, que é a presidência americana. Kyle, you're being absolutely politically correct. Politically correct. They're the enemy of the people, believe me. The fake news, CNN, NBC, they're garbage, believe me. Garbage. Tá aí, o direito de resposta do Trump. Beleza, Na hora, André. na hora. André, muito obrigado por ter vindo. Rony, Caio, muito obrigado também. Um prazer, Rony. Olha, quero agradecer ao André Marinho, quero agradecer muito ao Caio Coppola. Queria que vocês deixassem seus canais aqui para todo mundo acessar. Pode começar aí, André. No canal do André Marinho, no YouTube. A gente está quase batendo os 100 mil inscritos. Rumo aos 100 mil, então, para a gente seguir criando novos formatos. Conto aí com as sugestões para aperfeiçoamento do nosso conteúdo. E as imitações vão sempre seguir firmes e fortes. E no Instagram, @abmarinho, conto com o apoio de vocês aí. Muito obrigado, Rony, pela gentileza Por favor, do convite. André. Bom, A casa é sua. Obrigado. quem quiser acompanhar aí o meu canal é Caio Coppola, com 2 P's e 2 L's, tanto no YouTube quanto no Facebook também. Por inacreditável que pareça, Rony, eu não tenho nem Instagram nem Twitter, mas fizeram um fake que tem já milhares de seguidores, mas não sou eu. Então os canais oficiais é no YouTube e no Face. Muito obrigado aí pela oportunidade, queria agradecer ao chefe Fábio, tá inacreditavelmente gostoso. Eu nunca achei que comida de programa de televisão era boa, e o vinho é bom também. Que bom. Obrigado. Gostou? Vou dizer uma coisa. Melhor paella marineira que eu comi até hoje. Muito bom. Que bom, que honra. Pra mim. Obrigado. Tá no fim digno, tá aqui. Obrigado, querido. Obrigado você. Obrigado. Ainda tem ali a crema catalana. Tô fazendo, já vou servir vocês. Tá Na com uma próxima saliva. pergunta já. Obrigado a vocês, viu? Mais uma vez.